Este ano teremos eleições para o Poder Legislativo e Executivo em todo o Brasil. Pensando em contribuir no debate sobre o futuro da nossa cidade, o Diálogo Plural começa esta semana a exibir uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Falaremos sobre os principais problemas enfrentados pela cidade e o que cada candidato tem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Todos os programas terão os mesmos temas e cada candidato terá 8 minutos em cada bloco para apresentar o seu ponto de vista sobre os temas abordados no programa. Iremos debater hoje com o professor Robério Paulino, candidato pelo PSOL. E para contribuir com o nosso debate, contamos também com a presença de Marcos Aurélio, dirigente do Sinteste RN. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Bom dia a vocês e bom dia especialmente aos telespectadores que estão em casa. Professor, vamos começar nesse bloco falando sobre a questão da educação. Como é que o senhor vê dar uma panorâmica sobre a educação no nosso município, o que tange a questão de infraestrutura e dos professores, a questão salarial e o que poderia melhorar, quais são suas propostas para essa área da educação? Alexandre, primeiro eu queria dizer que em Natal existem duas cidades, né? A cidade belíssima que todos nós amamos, né? A cidade do cartão postal, que nós trazemos os amigos para mostrar, né? Que os turistas vêm e ao ver a nossa praia ficam encantados. E do outro lado a cidade real, uma cidade caótica, né? No serviço, na educação, na saúde, para quem vive aqui, lamentavelmente, né? No caso da educação, o que nós vemos hoje é que a educação é um caos. Nós no Rio Grande do Norte, nós temos aí a bandeira, né? Seguramos a bandeira de um dos piores IDEBs do país, um dos piores índices de educação do país inteiro. Isso é muito, muito ruim, né? Você vê, digamos, a educação muito deficiente, a escola falta material pedagógico, faltam professores, muitas escolas, os alunos estão tendo aula de assim, dia não, crianças levando cadeira na cabeça para assistir aula. Não se cumpre o piso nacional dos professores no estado, aqui na cidade. A merenda escolar, os professores é de baixa qualidade, os professores não podem sequer usar. Muitas crianças precisam dessa merenda escolar para poder, digamos, se alimentar. Depende, às vezes, tem criança em nossa cidade, não sei se você sabe, Alexandre, que depois de não ter comido nada à noite, no outro dia, chegam às 7 horas da manhã sem tomar café. Esperam a primeira refeição, que é a merenda da escola. Então, o Estado, a Prefeitura não pode se furtar a dar uma boa merenda e não dá, né? Essa criança depende para se alimentar desta merenda. Então a educação na nossa cidade é um caos. Então nós propomos uma revolução da educação. Eu sou professor, né? Nós temos aí o Dário, que é o nosso vice, né? O Dário Barbosa, professor também, a professora Amanda Gugel e outros professores estão nos apoiando, um grupo de professores muito grande. Estou dentro da universidade, o Sinteste está dentro de uma instituição voltada à educação, que é o UFRN, né? Agradeço o convite aqui do Sinteste de estar aqui. Nós queremos proceder a uma revolução completa na educação, né? Mas eu queria começar dizendo o seguinte, todos os candidatos que vão passar nessa cadeira vão dizer que estão a favor da educação. Mas a questão central que eu quero dialogar com você, é quanto eles vão dedicar para a educação. O governo Dilma, por exemplo, vocês viram, o ministro Mantega, do Partido dos Trabalhadores, tem do governo do PT, disse que seria um absurdo no país, ia quebrar o país, colocar 10% do PIB para a educação. Ou seja, se dá 47% do orçamento geral da União para os banqueiros, para a dívida pública, mas vai quebrar o país e investir em educação. Isso é brincadeira. Aqui na cidade de Natal, não se aplica sequer 20% do orçamento municipal para a educação. Nós queremos, primeira coisa, aumentar isso imediatamente, a parcela, elevando para o primeiro ano, que é constitucional, a Constituição diz que deveria ser 25%, elevar para 25% já no primeiro ano que nós podemos mudar, e chegar até 30% do orçamento municipal para a educação até o final do mandato. Para quê? Para instituir educação integral nas escolas. Não existe um país desenvolvido do mundo, a gente tem estudado muito o caso da China, especialmente da Coreia do Sul. Qual é o segredo desses países? Enquanto nós produzimos melão e camarão, eles nos mandam chips de computador, notebooks. Qual é o segredo que está por baixo disso? Educação de base. Uma forte educação de base, educação científica, muito forte. Isso implica educação integral. A criança tem que ficar na escola o dia inteiro. Mas em Natal isso não é possível, porque se a garotada da manhã foi embora, chegar a turma da tarde, não tem onde o pessoal da manhã ficar. Nós precisamos imediatamente melhorar a infraestrutura das escolas. Então, nossa proposta é, num plano paulatino, progressivo, instituir a educação integral nas escolas, construir 4 escolas modelo em tempo integral, 1 em cada região da cidade, para chegar aí até o final do mandato com boa parte das escolas com educação integral. Segundo lugar, cumprir o piso nacional dos professores.
Não é porque o professor dá 20 aulas só que não tem direito ao piso. O professor que dá 40 horas ou dá 20 horas, ele vai gastar do mesmo jeito a passagem de ônibus para se deslocar até a escola. Então, é necessário cumprir o piso nacional e nós vamos cumprir, né? A outra coisa é melhorar bastante a merenda escolar. Nós queremos, talvez, vamos estudar a possibilidade de estudar uma merenda antes da garotada, especialmente da manhã, entrar na escola, receber uma merenda, um café da manhã. Isso não é tão caro, isso é possível, nossas crianças merecem isso, né? E, por último, uma campanha institucional muito forte de valorização dos professores. Não tem país, né, que se faça, digamos, sem o professor sendo valorizado. Marcos. Professor, existem diversas parcerias para que tenhamos uma educação melhor para o Natal e para o Brasil. O que é que o senhor acha das parcerias com o governo federal, com as instituições federais em si? As parcerias, você fala dos programas? Isso, os programas para melhoria da educação. Principalmente aqui no Rio Grande do Norte, que era muito deficiente. Olha, eu acho que os programas existem. A questão toda que eu coloco é a questão dos recursos, né? Porque você não faz educação sem recursos. Os programas existem, existe aí Pronatec, existem diversos programas, né? Mas o que a gente vê, digamos, é que muitas vezes se instalam, por exemplo, estão se instalando universidades, institutos federais pelo país inteiro, e o que a gente está encontrando agora é uma greve nacional dos professores, das universidades federais, dos institutos federais, porque muitas dessas novas universidades foram instaladas em campos muito precários, em prédios alugados, com condições muito precárias de vida. Então, a questão toda é verba, porque, repito, se dá 45%, 47% do orçamento geral da União para os bancos, a educação merece 2,8%, 2,9% do orçamento geral para a educação federal. Isso é muito pouco para um país que quer, né, acompanhar os demais países, acompanhar o deslocamento da fronteira tecnológica, tem que fazer educação de boa qualidade. Então não basta a quantidade, você tem que ter a boa qualidade. O que a gente vê, apesar dos investimentos federais, a explosão de faculdades particulares, né? Esses programas não atendem à demanda, digamos, represada no país, né? Porque, na minha opinião, o orçamento geral da União ainda é muito pouco. Professor, nós temos 1 minuto e meio ainda. Na questão, haveria também a possibilidade de concurso para a renovação, tanto na questão dos professores, como também a questão do terceirizado dentro da escola pública? Isso é outra coisa que a gente quer. Não pode ser. Você pega, por exemplo, hoje o Estado de São Paulo, nós estamos falando de Natal, mas metade dos professores hoje são temporários. E aqui em Natal está virando moda, né? Você não contrata novos professores e pega um montão de centenas, milhares de professores auxiliares. Nós queremos acabar com isso, imediatamente fazer concurso, né, para contratar novos professores. Agora, repito, isso vai passar tudo pela questão do orçamento. Então eu sugiro que, deixo uma pergunta aqui na mesa para os próximos candidatos, quanto eles vão destinar, porque a gente pode falar de um monte de ideias brilhantes aqui sobre educação, mas sem dinheiro não vai ter educação em Natal. Então nossa proposta, a base da nossa proposta, aumentar para 30% a fatia do orçamento municipal para a educação. Sem isso, nada do que qualquer candidato vai falar aqui para a educação vai se implementar. Continue aí. No próximo bloco, continuaremos com o diálogo plural com o professor Roberto Paulino, falando sobre as eleições 2012. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que inicia esta semana uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Estamos conversando hoje com o professor Roberto Paulino, candidato da Frente Ampla de Esquerda do PSOL, PSTU e Movimentos Sociais. Professor, vamos retornar aqui a um assunto que nós já falamos aqui no programa Diálogo Plural, que é a questão da Copa do Mundo. A questão das desapropriações, que é um cerne, que é uma complicação que está tendo. Como é que fica essa questão, o senhor na Prefeitura de Natal? Olha, se nós chegarmos à Prefeitura e estamos confiantes que podemos chegar, nós vamos tratar as pessoas com cuidado. Nós queremos a Copa em Natal, vamos correr atrás de recursos, mas não pode ser que a gente, para fazer a Copa, desaloje centenas de pessoas que estão ali há 20 anos, 30 anos, seus pais, seus avós, morando nessas avenidas que vão sofrer intervenção, e sem, digamos, uma remuneração justa, para que possam comprar uma casa ou outra residência compatível, no mesmo nível, né, de conforto e bem-estar que elas tinham na sua casa anteriormente. Além de diversos pequenos lojistas, negócios ali que vão ser desapropriados. Então, primeiro, nós queremos o preço justo para essa desapropriação e nos comprometemos com isso, né? Não só o preço que a Prefeitura quiser, mas um preço apurado por diversas entidades independentes, né? Em segundo lugar, nós queremos que essa discussão seja feita com as pessoas, abertamente na cidade.
Hoje em dia está sendo feito tudo de cima para baixo, de forma muito autoritária, está sendo imposto às pessoas essa intervenção sem discussão com elas. Então, a primeira coisa é estabelecer uma mesa de negociação permanente, um diálogo permanente, para poder, digamos, conversar com as pessoas sobre essa questão. Então, em relação a esse ponto, é o que nós nos comprometemos com isso, que essas pessoas vão ter respeito, né? Se essas intervenções são realmente necessárias, nós vamos ter respeito com as pessoas, de não prejudicá-las, porque nós queremos a Copa, mas não queremos prejudicar as pessoas. Marcos? Professor, existe uma inquietação muito grande em Natal, referindo-se ao ponto de não dar tempo implementar a mobilidade urbana. Qual a sua ideia para que essa mobilidade seja implantada de fato em Natal? Olha, eu responderia de duas formas. Nós queremos a Copa em Natal, ela é bem-vinda. Agora, nós não queremos apenas que essa Copa seja uma grande encenação, uma grande festa, né, para iludir o povo e esconder os demais problemas, né? A pergunta é, depois da Copa vai ter melhor saneamento? Depois da Copa vai ter melhor educação? Vai ter melhor saúde? Essa é a questão. Nós queremos captar esse dinheiro todo para fazer as intervenções, mas também para melhorar a cidade. A cidade não pode ser só para turista ou hotéis ganharem dinheiro e o turista vai embora. A cidade tem que ser boa para quem vive e mora aqui e trabalha e estuda aqui, né? Ou seja, uma cidade para quem vive e trabalha em Natal, uma cidade boa. Então nós queremos aproveitar essas verbas, esses recursos para melhorar isso. Agora, em relação à mobilidade, nós estamos preocupados porque a incompetência dos nossos governantes no governo do Estado e na Prefeitura é tão grande que nós estamos ameaçados, inclusive, de perder esses recursos que já estão destinados a Natal. Eu li na Folha de São Paulo esses dias que os recursos que viriam para Natal para intervenção na Mor Gouveia, especialmente na Roberto Freire, provavelmente já estão perdidos. Porque a Prefeitura não apresentou a contrapartida em tempo, a sua contrapartida, os projetos estão atrasados. Então isso é muito ruim. Olha, imagine só que essa situação da Roberto Freire. Como é que você vai paralisar para fazer uma obra ali? Eles não pensaram numa coisa que é central. Para onde vão desviar o trânsito da Roberto Freire? Isso não foi pensado. Então está tudo errado. Agora, nós queremos aproveitar essa discussão para fazer uma discussão, aproveitar esse momento para fazer uma discussão sobre a inversão completa do modelo de mobilidade urbana. Nós não queremos proibir as pessoas de ter um automóvel, se deslocar, de ter seu carro, mas dizer que o modelo de mobilidade urbana centrado no automóvel está condenado. Ele é irracional, ele é antieconômico, ele é antiambiental. Então, nós queremos que as pessoas possam deixar os carros em casa, mas para isso é necessário dar alternativas confortáveis para que elas deixem o carro em casa. Fazendo o quê? Investimento prioritário em transporte coletivo de massa e moderno. Nós queremos criar uma empresa municipal de transporte em Natal, porque as empresas privadas servem muito mal à população. O sistema de ônibus de Natal das empresas privadas, ele está defasado, os ônibus são velhos, servem mal à população. Nós queremos então criar uma empresa pública de transporte com ônibus novos, fazer uma experiência talvez aqui em Natal com ônibus a hidrogênio. Nós fomos a Quito, no Equador, esses dias. Lá, na cidade um pouco maior que em Natal, toda a cidade anda com ônibus elétricos, novos. Porque em Natal nós não podemos fazer uma experiência assim. Em São Paulo, uma frota de ônibus a hidrogênio rodando, e no Rio de Janeiro também. Nós queremos criar, então, uma empresa municipal de transportes, investir para isso que as pessoas possam deixar o carro em casa. Junto com isso, fazer o quê? Começar num plano, por etapas, a rasgar ciclovias em toda a cidade, ciclovias seguras. Hoje, nenhum pai deixa o filho ir de bicicleta para a escola, porque tem medo. Mas se as ciclovias existirem e forem seguras, qual é o jovem em Natal, uma cidade relativamente plana, que não iria de bom grado para a escola de bicicleta? A UFRN não cabe mais automóveis. Eu fui ontem na UNP entregar um folheto, não cabe mais carro na Roberto Freire. Qual é o jovem que não poderia ir de bicicleta, ou até numa bicicleta elétrica, numa scooter elétrica, com carregadores em toda a cidade? Isso não é sonho, isso não é nenhuma ponte para Fernando de Noronha. Isso são coisas possíveis e factíveis que outras capitais do mundo estão fazendo. Então nós vamos operar uma revolução nos transportes em Natal. Nós queremos fazer. Professor, e isso também vale na questão da infraestrutura física também para o trânsito. A gente sabe que tem uma Secretaria de Mobilidade Urbana que talvez deixe carente também em questão de pessoal para que pudesse dar um ordenamento a esse trânsito. Como é que fica essa questão do trânsito com relação ao pessoal? Olha, eu digo assim, é de uma incompetência, tá certo? Essas secretarias em Natal, mas não é culpa dos servidores. Tem muito conhecimento e muita inteligência nessas secretarias, mas reprimida. Porque as gestões que estão aí fazem um loteamento dos cargos entre os partidos. O troca-troca de favor para agradar um vereador, o filho do desembargador, o filho do juiz, o filho do vereador, o primo de não sei quem. E os cargos comissionados, é uma intromissão de pessoas, de gestores incompetentes em questões que são técnicas. O trânsito de Natal está completamente, digamos, irracional, caótico, por falta de planejamento, por falta de deixar a inteligência, os especialistas, poderem tratar disso.
Então nós vamos chamar, nós dizemos, para todas as áreas, não só para o transporte, em todas as áreas, na educação, na saúde, no transporte, chamar o que tiver de melhor no conhecimento, na inteligência da cidade. E tem muita, na UFRN, na UNP, em todas as universidades, existe junto com os técnicos das secretarias para fazer um plano para Natal, um plano para 15 anos. Qual é o plano para Natal daqui a 15 anos? Alguém aqui sabe? O que Natal quer ser daqui a 15 anos? Ninguém sabe. Porque Natal não tem plano, não tem gestão. É tudo troca-troca de favores para ter maioria na Câmara, né? É o que nós chamamos de fisiologismo e que envolve corrupção, a cidade toda privatizada, com contratos suspeitos com a empresa, na área do lixo, né? Na educação. Agora a Operação Asepsia demonstrou corrupção, mesmo na área da saúde. Nós vamos fazer uma revisão completa disso, completa, uma limpeza geral, revisar todos esses contratos e fazer investimentos públicos, saúde pública, educação pública, que pode ser boa de qualidade. Para ser boa educação e saúde, não precisa ser privada. A Europa inteira, a saúde e a educação é pública, são públicas e são boas. Isso é possível. Então, nós dizemos que vamos fazer uma revolução nessa cidade de gestão, mas uma gestão completamente democrática e transparente, e chamar o que tiver melhor nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos especialistas da cidade, a governar junto conosco. Em um minuto, voltaremos com o último bloco do Diálogo Plural, eleições especial, eleições 2012. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural Especial Eleições 2012, que recebe hoje no nosso programa o candidato pelo PSOL à Prefeitura de Natal, professor Robério Paulino. Professor, vamos falar nesse último bloco, terceiro último bloco, sobre esporte, lazer, cultura e meio ambiente. Isso é muito vasto, mas vamos tentar sintetizar. Nós temos uma Secretaria de Esporte que ela é meio ociosa. Qual seria a proposta do candidato assumindo a Prefeitura de Natal para o esporte? Alexandre, nós vamos, a primeira coisa, fazer o seguinte, dizer que nós não vamos governar fazendo as coisas com caixas pretas e decidindo tudo entre nós, entre o prefeito e secretários. A primeira coisa que nós vamos fazer em todas as áreas é chamar toda a comunidade do esporte, todo mundo que esteja envolvido, para fazer um plano para isso. Eu acho que quem melhor sabe o que é necessário para o esporte é a comunidade envolvida. Professores de educação física, profissionais da área, do futebol, do vôlei, esse pessoal todo. Eu tenho uma opinião que é necessário fortalecer a educação física, o esporte de base, dentro das escolas, né, nas comunidades. Natal, por exemplo, as escolas estão muito precárias. Não é só a escola particular que pode fazer vôlei, pode fazer futebol, pode fazer algum outro esporte. Nós temos as escolas públicas, às vezes com as quadras completamente depauperadas, né? Um pouco cuidado, tem que dinamizar isso, tem que fazer programa para intensificar, para motivar a garotada a fazer e gostar do esporte dentro das escolas, tem que levar para fazer fora da escola, tem muitas áreas públicas. Em Natal, na Zona Norte de Natal, por exemplo, você anda na Zona Norte, existem imensas praças, áreas vazias, que ali faltam árvores, falta uma quadra, falta um local ali para fazer esporte, e é possível fazer tudo isso, incentivar o esporte localmente, né? Não são só, o país não pode viver de grandes eventos, jogos de futebol. O futebol não é para ver sentado no sofá na televisão, ver o futebol é para praticar. Natal é uma das cidades mais sedentárias do país, não tem áreas de caminhada. Então nós queremos incentivar o esporte de base. Em segundo lugar, criar áreas de convivência, áreas de caminhada, passeios públicos em Natal. Nós temos muito pouco. Por que não transformamos, por exemplo, cada praça de Natal num bosque? Com local para caminhada nas praças. Isso não é caro. Você não precisa fazer calçada de lajotas. Você pode fazer até com brita. Com brita, arborizar essas praças. Nosso projeto, transformar cada praça de Natal num bosque. Isso é possível, plantar 200 mil árvores na cidade. Eu coordeno um projeto na UFRN, nós estamos plantando 20 mil árvores na cidade, por cima da prefeitura. Porque a prefeitura não planta, a prefeitura do Partido Verde não plantou nada. Natal está perdendo a arborização. Há muita coisa para fazer. Esporte nos bairros, aproveitar essas áreas vazias em Natal para construir esses centros de esporte e de lazer, né? Tudo isso é possível. Mas eu digo, é necessário dinamizar essa secretaria e, para isso, chamar toda a comunidade. E com a comunidade nós vamos escolher quem vai ser o secretário de esporte. Acabar essa coisa do loteamento, né? Os partidos loteiam e colocam, às vezes, pessoas sem nenhuma condição para gerir uma secretaria, sem entender do assunto. Marcos. Professor, as nossas praças de esportes, eu lembro que antigamente os campeonatos de bairros eram os campeonatos super disputados, com a garotada participando. E hoje em dia a gente observa que quase não existe os campeonatos de bairros.
Então, qual é a ideia que o senhor tem para recuperar essas praças? Qual a ideia que tem para recuperar de arborizar? Qual a sua ideia principal para resgatar o nosso esporte? Eu acho que vai exatamente por onde você falou. Nós temos que fazer praças de esporte locais. Não, olha, nós vamos fazer esse estádio, né, de centenas de milhões de reais, a Arena das Dunas. Mas será que esse estádio vai servir para o pessoal local depois poder fazer campeonatos, uma final pelo menos, as semifinais de um campeonato entre times locais ali dentro? Nós queremos equipar a coisa lá embaixo, próximo onde as pessoas moram, onde os jovens moram. É possível fazer praça de esporte. Eu tenho andado muito por aí. Sabe o que a garotada tem solicitado? Skate parks. Isso é barato, é possível fazer. Colocar quadra nessas áreas vazias, incentivar campeonatos de bairro, campeonatos em toda a cidade. Na minha época, quando criança em Natal, os jogos estudantis eram uma festa. Eu lembro que lotava o Palácio dos Esportes com centenas, até milhares de pessoas. Hoje essa coisa está esvaziada. Hoje o divertimento da garotada é caminhar no corredor de um shopping, né? E ir comer um hambúrguer. Isso tem que mudar, né? Nós temos que fazer a garotada tomar gosto, fazer campeonatos de bairro, mas isso implica investimento. Mas para fazer esses investimentos é necessário mudar as prioridades do orçamento. A prioridade tem que ser a questão social, o esporte, a educação, o lazer, e não passar dinheiro público para empresas que privatizam, e parasitam a máquina pública na nossa cidade. Isso nós vamos acabar fazendo uma limpeza completa nesse contrato. Professor, o senhor falou na questão até de arborização, a gente entra logo no assunto meio ambiente. Se fala muito na questão da via costeira. Como é que o senhor vê o posicionamento da Prefeitura de Natal, o senhor como prefeito, sobre aquela problemática da via costeira, de construir, não construir, um movimento de defesa da via costeira? Eu queria primeiro até fazer um convite. Nós vamos estar um movimento chamado Via Costeira Nossa, e nós somos solidários. Eu já assinei o termo. Eu quero deixar uma pergunta nessa mesa aqui para os próximos candidatos que vierem aqui. Se estão a favor de mais ou não hotéis na Via Costeira. Nós dizemos, nós não queremos mais hotéis na Via Costeira. Por quê? Porque ali já tem hotel demais. Há 30 anos, quando foram colocados aqueles hotéis, foi prometidos vários acessos públicos e a reurbanização do bairro de Maria Luísa. Nunca foi feito. É hora de fazer a contrapartida pública para a população. Aquela área tem que ser destinada para Natal, para o bem-estar da cidade, para quem vive e trabalha aqui, não apenas para turista. Uma área privada para o hotel ganhar dinheiro para uso de turista rico, não. Então o que nós queremos ali? Colocar na Via Costeira 2 lindos parques. Imagine um grande parque, tem área ali para isso. Um parque com pista de ciclismo, pista de caminhada, totalmente arborizado, para a garotada brincar, né, com velocípede, com a bicicleta. E no outro dos parques nós queremos um grande centro cultural, com 5 pequenas salas de cinema, 2 salinhas de teatro, uma biblioteca imensa com livros em várias línguas. Até os turistas, que hoje reclamam que Natal não tem esse tipo de coisa, né, vão gostar. Nós não estamos contra o turismo, nós só queremos mudar o tipo de turismo. Sim, a instalação de novos hotéis pode ser feita aqui, mais próximo de Pipa, o Estado vai ganhar de todo jeito, mas aquela área nós queremos resgatá-la para a cidade de Natal, para a população de Natal. Por isso nós somos solidários, o movimento A Via Costeira é nossa, não queremos mais hotéis ali, queremos que aquelas áreas sejam destinadas à população. Acho que a cidade ganha mais do que instalando hotéis ali. Marcos. Professor, é gritante a reclamação dos artistas populares da terra que não tem incentivo. O que é que o senhor tem de plano para oferecer a esse pessoal que está abandonado pelo Estado? A primeira coisa que eu quero dizer de novo é que nós não vamos decidir um plano para a cultura ou para qualquer área sozinhos. Quem vai decidir quem é o secretário de Cultura, se vai ficar a Funcarte, ou se vai ter uma secretaria, né, de arte, uma nova secretaria voltada a essa questão de arte, é a comunidade da área da cultura. Vamos chamar todo mundo. Chega dessa decisão de cima para baixo, de imposição de gestores que não entendem nada. Ninguém melhor do que a própria comunidade para saber o que é melhor. Agora eu tenho ideias. Eu pergunto, por que Natal não tem um grande show mensal? Como outras capitais têm, com música nacional, com grupos locais? É possível. Por que nessas praças que você falou, não montamos coretos para apresentação dos grupos de teatro locais, de música? Não é? Por que não fazemos, digamos, teatro, cinema nos bairros? Na UFRN, por exemplo, há projetos maravilhosos, né, de cinema nos bairros, mas que não tem apoio. Nós não temos dúvida de que existem 1000 ideias maravilhosas. E muitas dessas coisas são feitas em outras capitais. Você vai aqui em João Pessoa, vê São Paulo, vê Goiânia, tem shows mensais da prefeitura, tem gratuito para a população ir.
com artistas nacionais, artistas locais. Tudo isso é possível fazer, desde que a gente rediscuta uma outra cidade. Uma cidade voltada para as pessoas, para quem vive e trabalha aqui. E não apenas uma cidade privatizada como é hoje. Hoje a cidade, boa parte do seu orçamento está sendo desviado para as OCIPs, nessas UPAs, com contratos suspeitos na urbana. Cidade, nós vamos desprivatizar geral Natal. E vamos reorientar o orçamento para ter educação integral de boa qualidade, boa saúde, reequipar os postos de saúde, estender o horário dos postos de saúde. E não pode ser que a cultura receba uma verba tão residual como é hoje. Então, irrisória. Temos que ter mais verba e é possível. Dinheiro existe, desde que a gente redirecione e, repito, chame a comunidade a conjuntamente fazer um plano para essa cidade. E agradecemos a presença do professor Robério Paulino, candidato à Prefeitura de Natal pelo PSOL. Eu queria, digamos, agradecer a presença aqui, mas eu quero registrar uma coisinha muito simples, que é o seguinte: eu quero deixar a minha inteira solidariedade à greve dos trabalhadores técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a minha solidariedade à greve nacional dos servidores federais. E, inclusive, sugiro aqui que se peça um posicionamento dos candidatos que vêm aqui sobre o que acham dessa greve dos servidores federais. Então, fica a nossa simpatia aqui e dizer que as pessoas têm que participar, têm que se inteirar, e nós vamos ter um grande debate na TVU no dia 3 de setembro, para o qual convido todo mundo a assistir. E não perca na próxima semana a continuação do programa Diálogo Plural com as eleições 2012, especial eleições 2012, com os próximos candidatos à Prefeitura de Natal. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintestRN, no nosso site da internet, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa fanpage do Facebook, www.facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado.